Gente, a ebola, também chamada lá de febre hemorrágica do ebola, vai ser uma doença, gente, que até hoje só teve casos no continente africano. Então nunca aconteceu fora da África. O próprio nome ebola é o nome de um rio Ebola, lá na República Democrática do Congo, né? Antigo Zaire, que acabou dando nome lá para a doença. É uma doença emergente, o vírus surge lá em 1976. E hoje em dia, moçada, a transmissão do ebola se dá através do contato de mucosas, olho, boca ou nariz, ou seja, o de sempre, ou então de ferimentos com secreções corporais de indivíduos doentes. Quando a gente fala em secreções corporais de indivíduos contaminados, gente, bem dizer, tudo. Vale, por exemplo, sangue, vale, por exemplo, sêmen, vale, por exemplo, fluido vaginal, vale, por exemplo, saliva, vale muco, vale urina, fezes, ou seja, tudo pode acabar possibilitando a transmissão do ebola se essas secreções vão bater em olho, boca ou nariz, ou então em ferimentos. A gente lembra que não existe transmissão via ar, não há transmissão pelo ar. Ô Landim, mas não transmite pela saliva? Transmite pela saliva. Entretanto, nas gotículas de saliva que você joga no ar quando você fala ou espirra, a quantidade de vírus é muito pequenininho, então não tem perigo de transmitir não. Agora, se você vai lá e lasca o chupão na boca da pessoa que está lá com ebola, a grande quantidade de saliva, aí você se contamina. Se alguém com ebola cuspir na sua cara, nesse caso, pode ser que você se contamine. Existe um ciclo natural do ebola, onde você tem o principal reservatório na natureza sendo o morcego. Inclusive, de vez em quando a doença passa de morcego para humanos. Agora, como é que a doença vai passar de morcego para humanos? De morcego para humanos, gente, ela pode passar pela ingestão de carne de morcego, sendo pessoas que lá na África existem várias regiões onde a moçada tem um hábito de comer carne de morcego, então nessa brincadeira se acaba se contaminando, ou então pela ingestão de alimentos, particularmente frutas, parcialmente mordidas por morcegos. Ou seja, a moçadinha lá apresentando, nesse caso, saliva de morcego. Ou seja, o morceguinho foi lá, mordeu um fruto. No que ele mordeu esse fruto, ficou a babinha do morcego, saliva do morcego. Se você come o mesmo fruto, você acaba se contaminando. Então, provavelmente, a doença passa no morcego pra gente dessa maneira. Macacos também podem apresentar ebola e talvez a ingestão de carne de macaco, que também é comum em algumas regiões da África, também possibilite lá que o vírus passe do macaco para humanos e a partir de então a transmissão para humanos. Basicamente, quando a gente fala em sintomas de ebola, gente, ela é uma febre hemorrágica. Então ela vai causar febre, ela vai causar diarreias, ela vai causar vômitos, e ela vai causar, moçada, hemorragias, inclusive hemorragias espontâneas. Meio que o cara, gente, ele vai se dissolvendo em sangue, então ele sangra pelo nariz, pela boca, pelo canto do olho, pelos poros, né, pelo ânus, ele vai sangrando por tudo quanto é buraco, como eu falei, meio que ele vai se dissolvendo em sangue. Tem hemorragias espontâneas bem mais graves do que, por exemplo, acontece em relação à dengue hemorrágica. Então, sangramento lá nasal, bucal, anal e daí por diante. Quando a gente fala em prevenção contra o ebola, considerando que só existem casos em algumas regiões da África, de vez em quando tem uma epidemia de ebola numa região, aliás, essas epidemias tão violentas que instala o vírus ebola numa área, morre todo mundo, a epidemia desaparece por um tempo, né? Evitar contato com os doentes, de maneira, moçada, evitar viagens não essenciais para regiões com epidemia de ebola, né? Então, se você de repente estava pensando em passar suas férias, né, sei lá, no Congo, né,
se você estiver tendo uma epidemia de ebola, vá para Disney mesmo, né? Evita nesse caso lá, né, o contato com pessoas doentes. Uso de equipamento individual de proteção. Equipamento de proteção individual. Já deve ter visto, moçada, lá na TV, os médicos que eles vão entrar em contato com os pacientes com ebola. Gente, eles usam aquelas roupas que cobrem o corpo inteiro, né? Óculos lá para proteção, não apenas máscara, mas aquelas roupas que cobrem o corpo todo. Porque um pouquinho, por exemplo, lá de tosse, com saliva, com muco do cara, bate no olho de alguém, bate no nariz, na boca, é suficiente para contaminar. Como ele tem hemorragias espontâneas, um pouquinho do sangue do cara, ele tosse com sangue às vezes, né, entra em contato com o do médico, o médico pode se contaminar. Daí, cobrir o corpo inteiro para poder exatamente evitar que você se contamine em relação à doença. Né? Basicamente, evitar o contato com o doente, usar equipamentos de proteção individual, maneiras de controlar a ebola. Não existe vacina contra o ebola.